Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um KeyCast, o podcast aqui da Quinto Elemento. Eu sou a Marcele, representante comercial, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a influência do BP nos negócios. Para isso, a gente trouxe a Tatiane, que está aqui com a gente como consultora de recursos humanos. Ela também é formada como analista comportamental, dentre várias outras formações. Prazer, Tati! Que seja um papo legal, descontraído, fique à vontade, tá bom? Muito obrigada, Marcele, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, muito obrigada pela audiência. E sim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o BP, qual é o papel no negócio, como isso impacta diretamente nos resultados. Então, realmente a intenção aqui é desmistificar um pouquinho, né, sobre o que é o BP dentro do RH. Volto a convidar vocês para participar, interagir nas nossas redes sociais, mandar sugestões de próximos temas e também, se tiver qualquer dúvida, pode deixar que a gente vai ler e responder o seu comentário, tá bom? Tati, pra gente começar a entrar no nosso assunto, o que é um BP? O que ele faz dentro de uma empresa? Qual que é o papel de um profissional de BP? Legal. O BP, traduzindo para o português, ele é o Business Partner, né? Então, ele é um parceiro de negócios. E a intenção desse profissional é realmente ser um elo, né, fazer essa junção da estratégia da empresa com a gestão de pessoas. Então, ele precisa trazer ali a estratégia para dentro dos subsistemas de RH, ter certeza que tá tudo sendo aplicado de uma forma coerente com a estratégia, com as políticas, com os valores da empresa. Legal, Tati. O BP, esse termo, profissional de business partner e tudo mais, pra mim, pelo menos, é muito novo. Eu comecei a ouvir falar sobre, acho que ano passado, 2021, por aí. É uma carreira nova aqui no Brasil ou é uma profissão que sempre existiu, ela só está começando a entrar em evidência? Sim, ela é uma carreira, na verdade, esse conceito de BP, ele nasceu em 1980, mas realmente é uma área que está sendo começada a falar agora. Tanto que hoje a gente ainda tem muita dificuldade de encontrar cursos de especialização na área de BP dentro do mercado, né? Então, até algumas faculdades mais conceituadas começaram a criar alguns conteúdos em cima disso, mas ainda é um conteúdo muito raso. Então, realmente, hoje é uma área que está sendo trabalhada, mas a gente tem ainda essa deficiência, né, desse conteúdo, a gente ainda precisa desmistificar um pouquinho mais o que é o BP. Sim, é uma área que está em crescimento, eu vejo que os profissionais, eles estão migrando, né? Eles estão migrando bastante para essa área, mas os profissionais, os donos de empresa, os empresários, eles estão buscando bastante esse tipo de profissional também. Então acho que hoje, assim como vários outros tipos de profissionais aqui no Brasil, tem muita demanda para pouca entrega de um profissional de BP. Tem Sim. Muita gente precisando, vendo a importância, mas pouca gente com a capacitação certa? Sim, inclusive a gente tem alguns dados que eles até assustam um pouco, né? Dão alegria para algumas pessoas, mas quando a gente fala de um profissional, um analista de RH, ele tem uma competição mais forte no mercado. Então, para cada uma vaga anunciada em sites de emprego, a gente tem 30, 40 profissionais ali para uma vaga. Quando a gente fala de um BP, além dele receber 3 vezes mais do que um analista, a cada uma vaga anunciada, eu só tenho 10 currículos de BP. Então, a concorrência ela é muito menor também dentro dessa área. Porque hoje o mercado ele precisa, hoje estão buscando esse tipo de profissional, mas nós não temos tantos profissionais qualificados, tantos profissionais, na verdade, que entendem de fato qual é o conceito do BP para se candidatar. Entendi. E assim, a gente falou um pouco que realmente as faculdades, né, as escolas, elas estão começando a desenvolver esse profissional agora, ao mesmo tempo que tem poucos já formados, já bem estabelecidos. O que um profissional de BP ele precisa ter para conseguir exercer de uma forma efetiva e de qualidade a profissão dele? Tipo, uma empresa, quando ela vai atrás desse profissional, o que ela busca nele, né?
Como que você enxerga isso? Tá. Falando sobre formação, né, sobre formação técnica, graduação, cursos, enfim, o BP ele é uma área de atuação dentro do RH. Então ele precisa ter uma formação no RH ou administração e ter um bom conhecimento dos subsistemas de RH. Mas o principal para um BP é que ele tenha a habilidade, a competência de visão estratégica. Ele precisa ter essa visão estratégica para ele conseguir atuar como um BP, porque senão ele vai ser mais uma pessoa que vai entrar no RH e vai atuar de uma forma comum, sem unir ali a estratégia com esses subsistemas. Sim. Então, a principal característica do BP, de fato, é a visão estratégica, tá? Mas em questão de formação, ele é um profissional de RH que atua como BP. O BP ele é uma área de atuação dentro do RH. Entendi. E você falou dessa área de atuação que é o BP, mas eu também vou falando de alguns outros subsistemas. Quais são os principais subsistemas de uma empresa? E eu queria também saber se essa empresa precisa ter vários, ou pelo menos, ou quantos subsistemas uma empresa precisa ter para que o BP possa atuar. Ou independente, se é só tipo RH e departamentos humanos, a BP também consegue fazer essa coligação. Tá. Bom, quando nós falamos dos principais subsistemas do Departamento de Gestão de Pessoas, a gente está falando sobre recrutamento e seleção, gestão de cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, a gente está falando sobre avaliação de competências, a avaliação, né, de desempenho, a gente está falando sobre processos de offboarding, de onboarding, ações de endomarketing, né, para retenção de talentos. Então, esses são os subsistemas. Hoje a gente tem o DP, né, que é o Departamento Pessoal, que cuida um pouco mais da pagadoria, né, dos benefícios. E a gente tem o RH, que cuida dessa gestão de pessoas dentro de todos esses subsistemas que eu mencionei. Algumas empresas um pouco menores, elas têm um profissional ali de RH que vai executar DP e RH. Sim. Normalmente... Ou às vezes só a DP e não tem o RH forte, né? Exatamente. Isso acontece bastante também. Para que um BP ele possa atuar de uma forma bacana, a gente precisa que tenha alguém de gestão de pessoas atuando dentro desses subsistemas. Se eu entro, por exemplo, se um BP entra em uma empresa que só tem uma pessoa de departamento pessoal, por exemplo, ele não vai conseguir traduzir, de certa forma, a essência, né, do BP, que é trazer essa visão estratégica para dentro dos subsistemas. Porque a intenção do BP é ser ali uma pessoa, um elo de fato, mas não ser o profissional que está atuando de fato. Então não vai ser ele que vai executar aquela tarefa, mas ele vai analisar a estratégia para aquilo, e ele vai passar a estratégia para aquela tarefa ser executada. Então, em algumas empresas menores, que nós não temos a presença de uma figura ali de RH, e nós não temos os subsistemas bem destrinchados, que é esse que eu comentei, alguns como recrutamento e seleção, departamento, né, de treinamento e desenvolvimento, enfim, esses subsistemas, o BP ele não vai conseguir atuar de uma forma tão bacana. Então, eu te diria que uma empresa que possa contratar um BP é uma empresa que já tem ali, de certa forma, um pouco melhor estruturado esses subsistemas, tem uma ou mais pessoas para atuar dentro dessas áreas, para esse BP poder passar a estratégia. Entendi. E você falou, né, que o profissional do BP, ele liga o RH com quem executa, digamos que com o funcionário. Para mim, na minha cabeça, fica muito próximo de um trabalho que um gerente ou um líder precisa fazer. No que se difere o BP, o profissional de BP, para esse líder, para esse gerente? Porque eu vejo isso até dentro das empresas, né? Muitas empresas, assim que uma pessoa é promovida, que ela passa a ser gerente, ela tem o trabalho de influenciar, de estabelecer quais são os processos, de garantir que os processos sejam feitos e também de trazer essa empolgação, essa vontade, essa motivação dentro da equipe. Então, qual que é a diferença? Assim, para mim, que eu sou bem leiga no assunto de BP, qual que é a diferença de um profissional de BP para um líder? Bacana, muito legal essa pergunta.
e eu vou tentar respondê-la de uma forma bem simples, né? Quando nós falamos de um líder, né, de um gestor, ele é uma pessoa que ele precisa ter essa capacidade, essa execução ali de liderança. E uma das características do líder, por exemplo, é gerar motivação na equipe. Ele trabalha com a gestão das emoções. Quando a gente fala de motivação é uma emoção. Você trabalha essa emoção nas pessoas. O líder, um dos papéis dele é realizar a gestão das emoções da equipe. Então, essa é uma das diferenças, né? O BP, ele não está num cargo de liderança, ele está num cargo estratégico que vai alinhar ali as políticas, os valores, né, a missão da empresa dentro do subsistema de RH, mas ele não vai ser uma pessoa que vai, por exemplo, realizar a gestão das emoções da equipe, né? Ele pode ser sim que em algum momento ele acabe trabalhando isso com a equipe, mas não é o papel principal, tá? Ele realmente, o papel dele é unir a estratégia aos subsistemas. Essa é a principal atividade dele. É como se ele fosse um observador, ele observa o que está acontecendo e nisso ele cria estratégias para que o líder possa de fato seguir com o que ele planejou, digamos assim, e ligar também a cultura, a missão, visão e valores da empresa, do RH da empresa, digamos que é isso que ele faz. Isso. Ah, legal. E assim, a gente falou de missão, visão e valores. Você acha que em uma empresa que ainda não tem isso bem definido, ou até tem lá um quadrinho com missão, visão e valores, mas que de fato não é exercido, não é vivido, o BP ele consegue exercer um trabalho e gerar resultados dentro do trabalho? Ou é preciso que a cultura da empresa já esteja, além de estabelecida, sendo vivida, sendo levada a sério diariamente? Legal. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente tem dois tipos de cultura. A gente tem a cultura expressa e tem a cultura operante. A cultura expressa é aquilo que a empresa estabelece dentro da missão, dentro da visão, do propósito, dos valores. É o que deveria acontecer, né? Então, essa é a cultura expressa. A cultura operante é a que de fato acontece. Então, muitas vezes o que a gente vê aqui, se a gente tem um líder que está em desacordo com a cultura expressa ali da empresa, ele vai acabar ditando regra, o pessoal vai acabar seguindo ele. A gente sabe que cultura é muito forte, né? Vamos pegar um exemplo aqui quando a gente visita outro país, quando a gente assiste esses programas em que o repórter ele vai para outro país, ele tem que se adequar com os costumes alimentares, com vestimentas, com o modo de falar, né? Com a linguagem. Cada país tem ali a sua forma de se comunicar. E a cultura dentro das empresas ela é exatamente isso. As pessoas estabelecem a forma de se comunicar, a cultura ela vai de fato ali pregar como essas pessoas vão perceber o ambiente, como elas vão sentir o ambiente, como elas vão agir naquele ambiente, né? Isso vai interferir em tudo. Então é muito importante que a empresa trabalhe forte nessa cultura, porque se ela deixar que essa cultura se torne uma cultura operante, né, e que seja definida pelos colaboradores, ela acaba não tendo muito controle ali, né, do que trabalhar e de como fazer. O BP ele pode sim auxiliar nisso, como nós mencionamos, no papel principal dele, que é na estratégia. Então, que estratégias eu posso começar a utilizar agora para que a cultura ela seja implantada de uma forma bacana? Talvez não seja ele que execute as tarefas, né? Talvez ele acabe delegando ali as tarefas. Mas ele pode sim auxiliar pensando nessa estratégia de como fazer isso. Um exemplo bem bacana para a gente entender um pouquinho melhor o trabalho do BP. Quando nós temos uma empresa onde nós temos de diretor, nós temos dono daquela empresa que está muito focado em resultados e não se importa tanto com a qualidade de vida, com o ambiente e quais são as condições de trabalho daquela equipe, quando um RH entra para atuar de forma comum, digamos assim, né, para realizar esses subsistemas, o que ele faz? Ele entra numa atuação de salvar vidas.
Então ele vê que o ambiente está péssimo, ele vê que o diretor não fala direito com a equipe, e aí ele vai ter uma atuação de querer fazer bastante evento, ou bastante festa, ele vai querer ter um ambiente mais descontraído, ele vai ser aquele RH que não vai focar no resultado, porque o diretor já está olhando para isso. O diretor já está naquele extremo de resultado, de olhar lucro, e o RH ele entra num outro extremo de olhar só as pessoas. O BP, ele entra para fazer esse equilíbrio. Então ele dá a mão para um e dá a mão para outro. Ele fala, não, vamos entregar o resultado, mas vamos olhar para as pessoas também. Então ele faz esse elo através das estratégias corretas. E é por isso que eu também vejo que é possível que ele auxilie nessa questão da cultura, porque ele entra realmente para transformar a visão estratégica daquela empresa. Ai, legal. Esse profissional de BP, eu fico me perguntando um pouco como seria a atuação dele, vamos supor, em lojas que são franquias, que normalmente tem uma matriz, que é onde fica concentrada a maior parte do RH e todos os seus subsistemas, departamentos humanos e tudo mais. Departamento pessoal, desculpa, e tudo mais. Esse profissional de BP, quando ele tem que lidar com uma mesma empresa, que é, por exemplo, uma matriz, e que tem várias franquias, que também tende a ter culturas bem diferentes entre elas, esse trabalho dele tem que ser mais presencial, por exemplo, hoje eu vou ficar na unidade de Suzano, então eu vou passar uma semana vendo, observando e criando estratégias para isso, e daí depois quando ele for para de Mogi das Cruzes, ele tem que fazer novamente o mesmo processo, ou existe alguma fórmula que seja, feijão com arroz, aqui vai dar certo, ali também vai, porque sempre dá certo. Como que é o BP nesses casos? Marcela, essa é uma pergunta muito legal, porque hoje uma coisa que tem que ser muito bem falada dentro do mercado é que não existe uma fórmula feijão com arroz. As empresas elas têm características diferentes e por mais que às vezes sejam duas empresas com o mesmo nicho de negócio, por exemplo, duas empresas que vendem sorvete. Às vezes uma empresa que vende sorvete, ela tem... Imagina. Às vezes uma empresa que vende sorvete, a intenção dela é só vender ali na loja, eu não quero sair daqui, eu tenho uma lojinha ali de bairro e eu vou vender e pronto, essa é a estratégia daquela empresa. Mas eu posso ter também uma outra empresa concorrente do mesmo nicho, também vende sorvete e que tem uma estratégia de ter, por exemplo, vários freezers espalhados pela região e vender o sorvete ali dentro desses freezers. Às vezes ele nem tem uma loja própria, sim, ele vende nas lojas de outras empresas. Então a gente pode ver que é um mesmo nicho de negócio, são duas empresas que vendem sorvete, mas elas têm estratégias diferentes. Eu acho que o Wilson no último podcast até usou esse exemplo para falar de algum outro assunto, né? A gente costuma usar bastante, porque inclusive são clientes que fizeram parte aqui da QE. Eram dois clientes diferentes, né, com o mesmo produto, mas tinham estratégias totalmente diferentes. Então a implantação de processos que nós tivemos aqui, por exemplo, para um cliente, não foi o mesmo para o outro. Hoje não existe uma fórmula feijão com arroz, principalmente se tratando de gestão de pessoas, certo? Eu preciso guiar a minha equipe para entregar o resultado que a minha empresa deseja. Se eu olhar, por exemplo, estratégias que estão sendo feitas em outra empresa e tentar copiar isso para o meu negócio, não vai funcionar. Porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, a estratégia da outra empresa não é a mesma que a minha. Então não vai funcionar. E aí eu vou sempre ali, né, ficar batendo cabeça para tentar chegar num resultado, sendo que a minha equipe não está guiada para aquilo. E aí, quando você fala, por exemplo, da questão de franquias, é um desafio muito grande, né? Para quem já trabalhou em franquias, eu imagino que deva entender um pouquinho esse contexto, né? Para quem já trabalhou, né, em franquias ou para RHs que atuaram assim, é um desafio muito grande. Como você mencionou, às vezes uma franquia em uma região, outra né, a gente tem franquias... Muda tudo, muda o público, muda o público, né, tudo. A cultura, tudo. como nós falamos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa aqui em São Paulo, outra no Rio e outra em Salvador,
eu sei que é muito diferente a cultura de um estado para o outro. E como eu vou... E aí eu preciso destrinchar muito bem qual vai ser a estratégia de cada franquia, né? Cada unidade ali, qual que vai ser a estratégia. E sem perder, eu vejo muito que talvez o desafio maior não seja nem tanto as estratégias, mas não, mesmo com estratégias diferentes, em lugares diferentes, manter a cultura geral da marca, né? Exato. Assim, questão de padrão de atendimento, de tudo. É ter essa cultura bem definida a ponto de, mesmo estando em lugares diferentes, não mudar, mas entender cada processo com a sua particularidade, né? Exato. Então, por exemplo, no caso das franquias, a gente precisa entender qual que é a estratégia ali de venda de cada uma, mantendo a essência, né, do negócio. Então, por exemplo, a gente tem algumas empresas, vamos pegar o exemplo aqui da CVC. A CVC, ela tem várias empresas ali e o intuito dela qual que é? É realizar sonhos, né? É proporcionar ali momentos de alegria, momentos inesquecíveis. Isso se inicia através de um bom atendimento. Uhum. Então, quando a gente pega esse exemplo, por exemplo, a gente precisa manter a essência do negócio, que é esse atendimento, trabalhar com sonhos, mas cada regional ali, cada unidade, ela vai ter um padrão de processos, de seleção. Cada uma vai precisar atender uma estratégia diferente, por mais que tenha uma mesma essência. Uhum. Então, o que eu sugeriria nesse caso? Como que o BP ele poderia atuar nesse caso? Ele tem que ter uma comunicação muito forte com cada líder ali de cada regional, seja ele um líder de RH ou um gerente de repente. Isso depende muito de como é feito também o recrutamento e seleção, como é feito a estratégia de treinamento das equipes. Às vezes a gente tem equipe que é um pouco menor, uma equipe um pouco maior. Então tudo isso depende muito também da estrutura que a gente tem em cada unidade, né? Mas ele precisa ter um acompanhamento muito forte com a liderança dessas unidades, né? E aí talvez, dependendo da quantidade de unidades, precisaria até de mais de um BP, mais de um profissional para realizar esse acompanhamento ali, porque realmente são empresas diferentes. Sim. Ele não vai poder aplicar a mesma estratégia de uma unidade para outra, que é em outro estado, porque são diferentes. Entendi. Uma coisa que eu fico me questionando, às vezes a gente quando escuta falar um pouquinho de BP, parece que é alguma coisa que você vai chegar, vai observar o que a empresa precisa, vai estabelecer os processos e depois disso vai embora. Parece que é um trabalho muito imediatista. Vai chegar, vai ver, bolar um plano, pronto, executem. Como que é isso? É um trabalho que leva bastante tempo, menos tempo. O BP, a vida de um BP dentro de uma empresa, ela tende a se estender por muitos anos ou tende a ser mais rápido? Legal, é uma pergunta bem bacana. O BP ele vai atuar, assim, tentando simplificar um pouquinho mais, como um consultor interno. Uhum. Então, ele vai realmente passar as atividades, vai realizar um acompanhamento, vai fazer o direcionamento das atividades, mas por que eu vejo que não é um trabalho temporário, digamos assim? Por exemplo, o BP estabeleceu ali a estratégia, agora está tudo se guiando de forma correta e agora eu não preciso mais dele. Acho que é mais ou menos essa... Legal. Então, respondendo a sua pergunta. O BP ele é responsável por sempre acompanhar e implementar e desenvolver a estratégia do negócio dentro desses subsistemas. Porque eu acho muito importante manter esse BP e não, por exemplo, executei, tá tudo certo, não preciso mais desse profissional. A gente sabe que em algumas empresas um pouco mais conservadoras, pode ser que a estratégia ela não mude tão rapidamente, mas na atualidade as empresas elas estão tendo que se revolucionar a cada dia. E aí, por exemplo, agora a gente teve a pandemia, né, que foi uma coisa caótica, totalmente fora do comum. 5 anos atrás a gente não imaginava que ia estar nesse cenário e as empresas precisaram se reinventar para se manter de pé. Então, empresas de turismo, como que elas iam fazer se fronteira estava fechada, não podia sair de casa,
como que elas iam se manter. Empresas de lazer, de eventos, por exemplo, como que elas iam se manter, sendo que as pessoas não podiam se aglomerar. Eu achei bem bacana, inclusive, algumas empresas de eventos, durante a pandemia, elas inventaram o Happy Hour online. Então, a empresa ela contratava os serviços, né, dessa empresa de eventos, ela enviava ali para casa de cada colaborador uma caixinha com uma cerveja, uma bebida não alcoólica, algumas coisinhas para comer, né, para fazer um happy hour ali mesmo. Todo mundo recebia a caixinha na sexta-feira à tarde, e aí dava a sexta-feira final do expediente, todo mundo entrava numa sala de reunião online para fazer o happy hour. Então, as empresas elas foram reinventando estratégias, né, para poder fornecer os seus produtos, para poder fazer os seus serviços, mesmo durante a pandemia. E aí, num ano, a estratégia daquela empresa é realizar eventos presenciais para 300 pessoas simultaneamente, enfim. No ano seguinte, a gente tem uma pandemia de Covid, que ninguém pode se aglomerar, ninguém pode sair de casa, e aí como que vai funcionar aquela estratégia? Não funciona mais. E aí a estratégia agora é vender online, é fazer um delivery ali com os kits, e a estratégia muda. A intenção do BP é sempre manter a estratégia ativa naquele negócio dentro da gestão de pessoas, né? E dentro do que acontece no mundo, porque muita coisa muda, né? Principalmente eu acho que no meio empresarial, porque a gente é bombardeado de novidades, de notícias, de métodos. Então, eu acho que o legal de ter o BP é ele estudar e saber o que pode, de fato, influenciar para um benefício e o que não se encaixa, por mais que seja uma ideia legal, não se encaixaria tanto dentro de uma empresa, né, digamos assim. Exatamente. Então, assim, o papel do BP é sempre, independente da estratégia que está ativa naquele momento, fazer aquilo ser gerido e ser bem implementado ali na gestão de pessoas. Então, uma empresa que ela está sempre ali se atualizando, está sempre em desenvolvimento no mercado, é importante sim, e sim eu vejo o BP tendo uma carreira de longos anos ali dentro daquela empresa. Legal. O que eu ia perguntar é que a gente falou bastante sobre ambientes já formados, empresas já formadas que vão receber o BP, esse profissional. Mas e para empresas que estão começando a crescer agora? Por exemplo, eu decido abrir uma loja de roupa, vamos supor. Ou até uma indústria, algo que seja um pouquinho maior. Mas eu vou começar do zero, de hoje. Eu já consigo ter um profissional para me ajudar desde este começo? Ou eu já preciso ter um RH implementado, uma cultura já implementada? Como que dá para eu ter esse profissional desde sempre ou realmente ele precisa disso mais bem estabelecido? Legal. Bom, quando a gente fala de uma empresa que ela está se estruturando, a gente precisa de alguém já ali no RH para executar as tarefas, né? Para contratar a equipe, ainda mais se é uma empresa que está se estruturando, a gente vai precisar de alguém para realizar a contratação da equipe, para treinar aquela equipe, né? De repente a gente tem essa loja de roupa e eu vou contratar pessoas para o atendimento. Bacana, aquela pessoa já tem experiência, já atendia no telefone, já atendia presencial, já manda um e-mail, tem uma comunicação, uma oratória ótima, né? Se porta bem com o cliente, mas ela não está adequada no padrão da minha loja de roupa. Então, eu preciso realizar a integração daquele novo colaborador e eu preciso passar para ele como é o nosso padrão de atendimento. Né? Então, eu preciso treinar aquele novo colaborador. Então, para esse tipo de situação, eu já preciso ter uma pessoa no RH. Em questão do BP, é muito bacana ter uma pessoa tendo essa visão estratégica, até porque a gente sabe que o analista, quando ele está realizando as tarefas, no dia a dia, vocês que atuam com RH, vocês vão me entender,
que no dia a dia não sobra muito tempo para a gente pensar na questão estratégica, para a gente ter ali a criatividade, para pensar em como poderia ser implementado isso ou aquilo. Não sobra muito tempo. O DP, o RH, o pessoal sofre, eu sei disso. Principalmente eu vivo na pele, gente. Eu vivo na pele, entendeu? Eu já vivi na pele isso. Eu sei como é, não sobra muito tempo. Então, é bacana ter esse BP, esse consultor interno, para ele poder pensar na estratégia. O que acontece? Algumas empresas hoje podem pensar em questão de custo. Ah, mas é muito caro eu ter um BP aqui 5 dias na semana, né? Ter um BP SLT. Alguns BPs, eles atuam como PJ, prestando serviços. Então, pode ser que ele atue como um consultor. Se eu não tenho condições de trazer um consultor interno naquele momento, eu posso contratar um consultor externo. Então, eu posso contratar uma pessoa para vir uma vez na semana, 2, 3 vezes na semana, como a demanda, né, mandar. Então, eu posso contratar essa pessoa para me ajudar nesse processo de implantação e conforme o negócio for crescendo, a gente pode ir aumentando, né, a periodicidade dessa pessoa dentro da empresa. Sim. Ah, legal, bacana. Eu tenho várias perguntas, porque igual eu falei no começo, né? É uma coisa nova, é um termo novo que está sendo criado. Eu acho muito legal trazer isso para dentro da empresa, porque eu acho que até que quem está assistindo vai entender muito que dentro da empresa hoje, o que eu mais vejo são 2 cenários. Ou um RH, que ele é todo voltado para a parte de departamento pessoal, então quem está na empresa atuando como RH, ela vai única e exclusivamente trabalhar folha de ponto, férias, admissão, demissão, mas não vai saber do operacional, não vai saber o que se passa dentro da empresa, né? Muito menos dos processos e de como estabelecer isso. E do outro lado, a gente tem líderes desmotivados, porque não conseguem, né? Às vezes não tem tanta capacitação para influenciar e dentro dessa influência trazer esses processos e manter tudo isso, entender clima e tudo mais. E os chefes, vamos supor, os chefes majoritários, assim, não, tem que entregar, tem que fazer, então fica tudo muito, cada um no seu canto, dentro de perto de um monte de gente perdida, que não sabe muito bem o que fazer, não tem muita clareza de para quem recorrer, o que pode ser feito e o que não pode. Então, acho que é muito importante que realmente nas empresas tenha alguém com essa visão para poder fazer isso, né? Para poder ter esse suporte. E eu vejo o profissional de BP como um suporte ao líder, ao gerente, que vai trabalhar no operacional, né? Eu não sei se cabe essas atribuições porque o líder, por exemplo, eu sou sua líder, eu vou passar o feedback para você, mas quem que vai passar o meu feedback? Pode ser que seja alguém que não esteja dentro da empresa, que não saiba o que ocorre no dia a dia, por estar em outro núcleo, por estar fora, né? Então, acho que é legal ter esse apoio. Eu vejo muito o BP como esse apoio, né? Que vai fazer tudo se conversar, né? Sim. O BP, ele vai trazer, né, como... não querendo ser repetitivo, mas essa é a principal atividade do BP, a principal competência que ele precisa, mas ele vai trazer a estratégia, né? Quando a gente fala, pelo que você me relatou aqui, isso é um problema muito comum nas empresas, que é a questão da descrição de cargos, né? Pessoas que estão perdidas, que não sabem o que precisam fazer, e aí, nesse sentido, fica difícil estabelecer metas, porque... se eu não sei o que cada um faz, como que eu estabeleço metas para cada um? E aí eu tenho uma equipe desmotivada, uma equipe que não gera engajamento, porque quando eu tenho algum problema na empresa, digamos assim, né? Por exemplo, não atingiu o faturamento. O que o diretor faz? Ele chama todo mundo numa sala, briga, né, com todo mundo, e aí o Joãozinho, putz, olha, eu entreguei resultado esse mês, quem não entregou foi o fulano. E aí o fulano, putz, eu entreguei resultado esse mês, quem não entregou foi a Mariazinha. E aí, nesse sentido, a equipe fica desmotivada porque ninguém tem como medir, né, quem foi. E aí acontecem essas broncas generalizadas, né? E não se trabalha meritocracia dentro das empresas. Então, a descrição de cargo ela é muito importante, não só por uma questão de estabelecer ali um padrão, né? Ter as tarefas bem definidas, mas por uma questão de motivação.
ela pode gerar muito desconforto entre a equipe, então é muito importante que tenha isso bem definido. Normalmente, quem realiza a descrição de cargos, e aí isso pode gerar até uma contenda aqui no meio da live, porque por muito tempo eu também acreditei que a função da descrição de cargos era do RH. Mas é uma coisa que tem que vir do departamento de processos. E aí pode ser que em algumas empresas menores eu não tenha um departamento de processos e o RH ele acaba fazendo, ok. Mas é importante que tenha alguém analisando essa visão macro da coisa, né? Sim. E aí, sim, o BP, ele tem essa visão estratégica porque ele precisa ter essa visão macro da coisa. Como a gente falou, não é a intenção que ele execute as tarefas, né? Mas aí, só para a gente assimilar um pouquinho do porquê seria processos desenhar essa descrição de cargo. Quem precisa desenhar essas descrições é uma pessoa que tem uma visão macro da coisa, né? O que essa pessoa aqui desse departamento precisa executar de tarefas para chegar nesse resultado? O que isso precisa ser feito? Então, aquilo precisa ser desenhado de acordo com o resultado. Sim. Da mesma forma que o BP, quando ele desenha ali, olha, o recrutamento e seleção, ele tem que acontecer dessa forma para chegar nesse profissional para atingir esse resultado. Olha, a gente vai fazer um treinamento, desenvolvimento aqui, né? A gente vai levantar primeiro uma avaliação de competências para ver quais as competências que a gente precisa desenvolver. Então, a gente viu aqui que tem essas competências, agora eu vou pensar na estratégia para desenvolver essas competências para atingir esse resultado. Aí ele gera o PDI, gera o PDC, para poder desenvolver aquela equipe. Mas é tudo com foco na estratégia, não só ali em resolver o problema, mas como eu posso resolver esse problema para chegar nesse resultado específico. Eu não quero só resolver o problema, eu quero resolver e chegar nesse resultado. Legal, o BP ele é tipo o olho que tudo vê. Exatamente. Né? Ele consegue, até porque eu acho que quando vem alguém de fora, alguém que não tá envolvido no caos, na loucura, não tem aquilo de eu preciso entregar, eu preciso fazer, eu preciso vender, ela consegue ter essa visão, né? Essa visão Exatamente. mais imparcial do que está sendo feito certo e do que está sendo feito errado. Uma dúvida que me surgiu agora foi que, por exemplo, eu tenho uma empresa eu vendo linhas. E eu tenho, do outro lado, a minha irmã tem uma empresa que fabrica vasos. Eu preciso ter um profissional com visões mais voltadas para áreas de venda comercial e outro para a área de produção? Ou os profissionais de BP em si, eles têm essa visão, eles conseguem desenvolver estratégias independente do que seja, né? Seja produção ou vendas, por exemplo, ele consegue ter essa visão maior ou vai de profissional para profissional? Bom, normalmente o profissional de BP, ele vai se adequar ao negócio. Então, não necessariamente ele precisa ter uma expertise naquele produto, mas ele precisa ter muita sede de conhecimento daquele produto, né? Ele precisa entender e falar a língua do negócio, né? Eu não tenho como criar uma estratégia para algo que eu não conheço. Sim, né? Então, não que ele é bacana, que ele tenha essa curiosidade de conhecer a produção, de entender como faz, de onde vem, para onde vai, mas ele precisa principalmente dominar o negócio. Então, independente se eu produzo vasos ou se eu produzo linha, por exemplo, qual que é a estratégia? Qual que é a missão da empresa? A missão da empresa, como a gente falou lá no começo, por exemplo, é sempre superar as expectativas. Então, é independente se é superar as expectativas entregando uma linha ou superar as expectativas entregando um vaso, por exemplo, é superar as expectativas. E aí, o que eu preciso fazer para superar as expectativas dentro do nicho dos vasos ou dentro do nicho da linha? E aí, nisso ele vai desenhando e aí ele vai entendendo o negócio e nisso ele vai dominando a linguagem do negócio. Legal. E agora pensando num maior, assim, num ramo maior. Vamos supor uma empresa que dentro dessa empresa eu tenho a minha área de produção, eu tenho a minha área de mídias sociais, eu tenho a minha área de vendas,
eu tenho diversas áreas distintas em um único lugar. Cabe aí a atuação de mais de um VP, que depois eles vão chegar num consenso dentro do que cada setor precisa, ou ele tem que ter uma atuação setorial. Por exemplo, eu tenho que primeiro entender essa estratégia, a estratégia deste, com essa, e depois criar uma única estratégia, ou vão ser estratégias migradas, separadas, dentro de uma única empresa que trabalha com um único produto, só que em diversas áreas? Bom, isso vai depender do porte da empresa, né? Como você mencionou, a gente já imaginando aqui uma empresa um pouco maior. Mas o BP, ele vai realizar a gestão das pessoas. Então, ele vai conversar com o RH, independente de quantos setores tenham ali. Acho que isso depende mais da quantidade de pessoas que nós temos atuando na gestão de pessoas, né, na área de RH, do que propriamente quantos setores nós vamos ter. Pode ser, por exemplo, que cada setor tenha um responsável de RH, porque tem muita gente naquele setor, então eu tenho 3 setores com 6 pessoas de RH atuando, 2 em cada setor. Pode ser que isso aconteça. E aí tudo vai depender da demanda de trabalho de cada um. Então pode ser que eu tenha uma rotatividade muito baixa, e aí o meu RH ele não tenha tanto essa demanda de recrutamento e seleção, né, do processo de offboarding, enfim. Mas pode ser que esse RH também ele não tenha tanto essa demanda, mas ele seja aquele RH generalista que nós conversamos, e ele também faz folha. Então ele não vai conseguir ali demandar tanto tempo. Isso vai depender também do quanto aquele RH consegue entregar as tarefas, porque se eu tenho muitas pessoas no RH e eu não tenho esses subsistemas bem encaminhados, não importa quantas pessoas de BP eu coloque, se eu não tiver a mão de obra para executar, não tenho o que fazer. Então, tudo isso depende. Eu entendo que equipes de RH bem estruturadas, né, a equipe dos analistas, né, dos executores ali desses subsistemas, bem encaminhados e bem estruturados, um BP ele consegue tranquilamente passar a linguagem do negócio para as tarefas do cotidiano. Ai, legal, entendi. Eu acho que dentro de uma empresa maior, assim, é muito importante, principalmente também, voltando a falar das filiais, por conta disso, né? Tende a cada setor, o setor de vendas ser de uma forma, ter uma cultura, o de desenvolvimento outro, o de marketing outro. Eu acho que é para trazer essa união não só dos sistemas para os resultados, mas para as pessoas se interligarem também, né? Acho que o BP está muito dentro disso, né? Fazer essa junção de uma pessoa de um departamento com outra dentro da mesma empresa, porque isso tende a melhorar o clima, né? Sim. No meu ver, tende a melhorar o clima. Outra dúvida que me surgiu conforme a gente foi conversando foi que, como eu posso dizer, deixa eu só terminar de esquematizar ela. Uma empresa, ela pode o profissional de BP, ele pode dentro de empresas menores fazer o papel de um RH? Ou não tem como? Vai ficar pesado, ele vai se perder em algum lugar? Então, isso vai um pouquinho do que a gente mencionou um pouquinho atrás, no sentido de, se eu tenho uma pessoa estratégica fazendo o operacional, dificilmente vai sobrar tempo para ela executar o estratégico. E aí ele vai fazer o papel do analista. É proibido? Não. Mas aí perde-se a essência. Perde um pouco da função, né? Perde um pouco da função. Essência do BP. A gente sabe que assim, a gente está executando as tarefas ali e está fazendo. A gente vê isso muito em consultoria, por exemplo. Quando a gente vai no cliente, a gente fala, olha, essa semana nossas atividades são essa, essa e essa. E aí a pessoa para pensar, ela fala, putz, meu Deus, como eu nunca pensei nisso, nossa, isso é tão revolucionário. E na verdade é uma coisa simples às vezes. Mas é que realmente a gente está nessa loucura de entregar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
e aí chega uma demanda de contratação para amanhã e é uma loucura. Meu Deus, olha, essa pessoa aqui está dando trabalho, faz um treinamento em cima disso e vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. E fica essa loucura, a gente não para realmente ter essa visão estratégica da coisa. Se eu coloco um BP no operacional, dificilmente ele vai ter tempo para ali sentar e pensar na estratégia de como fazer o negócio. Ele vai estar focado em tirar o BO da frente, ele vai estar preocupado ali em resolver os problemas, não importa como seja. Eu não sei nem se eu já cheguei a falar sobre isso, mas eu acho que hoje na configuração das empresas falta muito disso, dos cargos e atribuições bem definidas. Cargo a gente tem, mas acho que a atribuição sempre vai se perdendo, acaba se perdendo muito em um momento, em outro. Por exemplo, vou ter um BP e às vezes esse BP acaba fazendo função de RH, por não ter uma base boa de RH. Né? Um gerente fazer um papel de um vendedor, porque não tem uma base forte que permita que o gerente só faça uma coisa. Né? É um cenário comum, você encontra muito isso em consultoria, durante as consultorias. Eu acho que você deve saber bem melhor do que eu, porque você está mais ativa dentro desses cenários. Hoje ainda tem muito disso, e se as empresas conseguem enxergar isso, né? Porque eu acho que como funcionário é mais fácil da gente ver, mas parece que as empresas não entendem a importância de ter as atribuições bem definidas conforme os cargos. Tem, e isso acontece muito, aconteceu essa semana, inclusive, nós fomos num cliente e nós pegamos o fluxograma daquela empresa para dar uma olhada e ver como que isso se encaixava, quem se reportava a quem, e nós perguntamos para uma pessoa, olha, no fluxograma tá falando que você se reporta para essa pessoa. Isso é verdade? Porque às vezes está no fluxograma, mas na realidade não é o que acontece. Então nós perguntamos, é isso que acontece mesmo? Tá certinho? Tá ok? Essa pessoa virou pra gente e falou assim, depende. Às vezes eu respondo para essa pessoa, mas se for sobre tal assunto, eu vou me reportar para essa pessoa. Mas se for sobre tal coisa, eu falo direto com o dono. Então é muito complicado, até nessa questão de liderança mesmo. Hoje isso é uma dificuldade que a gente encontra na maioria das empresas, tá? Não é um problema exclusivo da sua, muitas empresas sofrem com isso. Então essa questão da gestão de atividades é uma coisa muito complicada. Porque toda empresa tem uma pessoa, e se você for essa pessoa, escreve aqui pra gente que você é essa pessoa para te conhecer, porque toda empresa tem uma pessoa que é aquela que, se ninguém sabe quem executa essa tarefa, vai para essa pessoa. Eu ia até entrar nesse assunto, porque eu acho que é muito difícil, dentro de alguns cenários, sempre vai ter uma pessoa que ela vai trazer para ela mais responsabilidades. Exatamente. Seja porque ela quer subir de cargo, porque ela quer mostrar serviço, ou por segurança também, porque ela sabe que exatamente. E também por saber que se ela não fizer, ninguém vai acabar sobrando para ela de qualquer forma, porque ninguém responde. Então eu acho que tem muitas coisas que a gente pode comentar sobre isso. Porque sempre vai ter um profissional que ele é mais motivado, que ele é proativo, que ele vai querer fazer para se sentir bem pessoalmente, também, lógico, pensando em alcançar novos cargos, mas ao mesmo tempo fica um pouco perdido, né? Até que ponto tem que ser feito por uma pessoa que não precisaria fazer, né? Sim. Não, eu tô brincando aqui que isso acontece em todas as empresas e toda empresa tem, mas não tô falando que isso é correto, tá? Isso não é correto. Mas a gente sabe o que acontece. Toda empresa, por exemplo, precisa pintar essa parede. Quem vai fazer o orçamento para ver que empresa a gente vai contratar para pintar a parede? Normalmente na descrição de cargo não tem muito bem definido contratar alguém para pintar a parede. Sim. Né? Então, tem alguém que cuide de manutenção predial? Aquela pessoa que cuida da manutenção predial é quem vai cuidar disso aqui.
Mas empresas menores, ninguém coloca manutenção predial na descrição de cargo. E vão surgindo demandas como essa, onde sempre vai acumulando ali tarefa para alguém. Isso é ruim por quê? Vamos supor que aconteçam situações dessa ao longo de um determinado tempo e essa pessoa ela vai tendo um acúmulo de tarefas. Daqui a um tempo ela não sabe mais o que ela faz, o que é dever dela fazer, o que ela fez, o que ela se candidatou para fazer, foi proativa e fez alguma coisa. Então é muito complicado essa questão da descrição de cargo, como nós mencionamos. Ela impacta muita coisa, né? Ela não é só um fator. Na cultura da empresa, ela impacta na cultura. Então, você começa a ver a cultura nos detalhes. Se eu tenho uma cultura de que, ninguém faz isso aqui, o primeiro que se candidatar, beleza, agora o BO é seu, digamos assim, a gente vê que a gente tem uma cultura ali que não está muito bem organizada. Quem não quer mais atribuições começa a pensar, putz, eu não vou mais me oferecer para fazer nada, porque se eu me ofereço vira regra. Se eu me oferecer para fazer café todo dia de manhã, vai virar minha obrigação. O dia que eu não fizer... E acaba de fato virando, né? Porque vamos usar esse exemplo do café. Se você está acostumado a chegar e fazer café, o dia que você não faz, pode ser que tenha alguém que olhe, e eu acho que é muito normal, tem empresas que são maiores, que tem mais pessoas que chegam e falam, mas fulano não fez por quê? Porque ele está muito acostumado com já ter isso feito. E acaba esquecendo que não, é uma função de todo mundo. Entra numa normalidade. Eu vou chegar, já vou estar com o café pronto e acabou. Daí quando a pessoa que faz não faz, daí já começa a surgir, nossa, mas por que não fez o café hoje? O que aconteceu? Exatamente. Toda aquela picuinha que é normal acontecer onde tem bastante gente, né? Exatamente. Então, um pouquinho do que a gente estava falando, tudo envolve cultura, né? Então... Claro, tem coisas que não vão estar na descrição de cargo. Ninguém fala pra gente todo dia que a gente tem que tomar banho, ninguém fala todo dia que a gente tem que escovar o dente. Então tem coisas que não precisam estar na nossa descrição de cargo pra gente realizar todos os dias. Certeza. Não precisa ter na minha descrição de cargo que eu preciso passar um paninho na minha mesa quando ela estiver empoeirada, né? Ninguém precisa falar que eu preciso limpar ali o teclado do meu notebook se eu comer alguma coisa e cair migalha. Esse é o tipo de coisa que não precisa estar na descrição de cargo. Com certeza. Tem muita coisa que não precisa. Mas tem algumas tarefas um pouco maiores que a partir do momento que elas vão ficando muito soltas, sem dono, digamos assim, ou aquela frase que a gente até ouve bastante, que cachorro que tem 2 donos. Ou ele come muito, ou ele passa fome. Né? Porque um dono vai lá e coloca comida, aí o cachorro come. Aí vem o outro dono e pensa, putz, será que o outro dono já colocou comida? Eu vou colocar comida. Aí ok. Aí no outro dia o primeiro dono olha o potinho vazio e pensa, putz, o outro dono já colocou, o cachorro já comeu, não vou colocar mais. E aí o cachorro fica com fome, porque nenhum dos 2 donos colocou. Então é essa coisa. Ou o problema ele vai ser muito grande, porque vai ter muito dono ali daquela tarefa. E aí você não consegue cobrar ninguém, porque você não sabe quem que tem que realizar, ou ninguém vai fazer, e vai ficar lá até... E você até falou de detalhes, eu acho que isso entra muito nos pequenos detalhes, né? Tirar lixo, tirar alguma coisa de cima da mesa, e eu acho que falta um pouco, dentro de alguns lugares, né? Empresas que são maiores, eu acho que quando é menor, tem um número de funcionários mais reduzidos, fica mais fácil essa comunicação. Mas empresas que são maiores, eu acho que muita gente esquece do mínimo, né? Que é estar com a mesa sempre limpa, por mais que seja um lugar que só você vai ficar, pode impactar em outras pessoas. Eu, por exemplo, não consigo viver onde tem bagunça. Eu fico desesperada, vai me dar vontade de parar tudo, arrumar, limpar para só depois eu seguir com o que eu tenho que fazer. Né? Pode ser que você não seja assim, mas por a gente não saber, não conhecer, e para a pessoa não ficar tendo que falar, fazer o básico, né? E também eu acho que é muito importante a gente saber se comunicar. Eu estou acostumada a fazer o café todos os dias. Aí chegar por outro dia, um dia e falar, você não quer fazer, eu estou fazendo bastante. Comunicar, né? Eu ouvi uma frase que o problema ele só existe se ele é comunicado.
na verdade foi o problema, não existe se ele não é comunicado. Mas trabalhar nessa comunicação também, né? Expor o que você está pensando, o que você está sentindo de uma maneira leve, normal, ninguém é obrigado a adivinhar também, mas pedir isso, né, para trazer uma harmonia maior na cultura. Acho que isso é muito importante. Até falando sobre essa questão do problema não existir enquanto ele não é comunicado, isso ele vira um grande problema, né? É aquela coisa do incêndio. Enquanto é só um fósforo ali que tá pegando fogo, isso aqui não vai dar nada, não vai acontecer nada, e vira um incêndio generalizado depois de ter que chamar bombeiro. Então, de repente, uma coisa ali que poderia ter sido resolvida com um copinho de água ali jogando, tem que trazer 3 caminhões de bombeiro para poder apagar o incêndio, né? Então, é muito essa questão realmente de colocar o problema ali embaixo do tapete, não resolver. Por isso que é muito importante que seja feita a descrição de cargo de uma forma bacana e que a gestão de pessoas esteja acompanhando aquilo para ver se está em andamento e o BP esteja garantindo que aquilo esteja sendo feito dentro da estratégia correta. E eu sempre gostei muito, independente de onde eu estivesse, da questão dos feedbacks. Eu acho que o feedback ele traz muito situa muito mais as pessoas e mostra uma visão separada, uma visão, igual eu falo, um olho que tudo vê. Porque às vezes você está tão focado em uma coisa que a sua cabeça só pensa naquilo, só centraliza aquilo, e alguém que está de fora pega muito mais, entende muito mais coisas. Um BP, vamos dizer, ele passa feedbacks, e se ele passa feedbacks, a gente sabe que não é pro operacional. Por exemplo, não é para um vendedor dentro de uma loja de roupa. Ele vai passar para quem? Para o gerente ou para o RH, para que o RH passe para o gerente? Ou ele não passa feedback? Não, normalmente acho que o feedback ele faz parte da cultura também de cada empresa. E todo mundo tem que passar feedback. Para todo mundo, independente, assim. O que precisa ser feito é um treinamento em cima da comunicação, né, de como esse feedback ele deve ser feito, como ele deve ser guiado, quais são as métricas de feedback, porque, por exemplo, eu não posso te chegar e falar assim, Marcela, eu vou te dar um feedback, não gostei da sua camisa porque você usa preto e eu não gosto de camisa preta. Mas que feedback que é esse? Pra quê, né? Que métrica? Não, eu tô te dando um feedback em cima de que métrica? Do meu gosto pessoal? Então não é um feedback, né? Não é um feedback válido. É uma crítica minha, não é um feedback. É diferente. É diferente, são coisas diferentes. Então o que precisa ser trabalhado é realmente essa comunicação de como passar esse feedback, quais são as bases da onde eu vou tirar esse feedback, enfim. Mas é uma coisa que tem que ser uma cultura, né, na empresa. Falando especificamente do BP. O BP ele vai passar mais feedbacks realmente para o RH ali, para a área da gestão de pessoas, de olha, por exemplo, esse processo seletivo que você está conduzindo, ele não tá sendo conduzido para identificar se o candidato tem essa competência que a gente precisa, né? Vai chegar no treinamento e desenvolvimento e vai falar, olha, eu vi que, por exemplo, a gente teve avaliação de competências e precisa ser desenvolvida essa competência e você não trabalhou. Ou vamos pensar num feedback X aqui. Eu tenho a avaliação de competências, a gente fez, eu vi que nós temos 100 funcionários e foi feita a avaliação de competência para todos e vocês identificaram que 80% da nossa equipe, ou seja, 80 dos nossos 100 funcionários, precisam devolver a competência de liderança. E eu vi que você fez 80 PDIs, sendo que na verdade você poderia fazer um PDC em cima disso. E aí já trazendo aqui um pouquinho. O PDI, ele é um plano de desenvolvimento individual. O PDC, ele é um plano de desenvolvimento, né, ali, me fugiu a palavra, ele é um plano de desenvolvimento ali... Comunitário. Não é comunitário, me fugiu a palavra, mas ele... Me fugiu a palavra, mas ele é ali para a equipe toda, tá? Entendi. Coletivo. Coletivo, acho que é por isso que começa com C.
Coletivo! Gente, olha, eu improviso aqui no meio do KCast. É isso, é sobre isso. Tá tudo Coletivo. bem. Então, assim, se eu tenho 80 pessoas que precisam desenvolver, 80 de 100 pessoas que precisam desenvolver uma competência de liderança, por que eu vou fazer 80 planos individuais, sendo que eu posso criar um plano coletivo de treinamento? Então, se eu vejo que, eu como PP, por exemplo, vejo que o RH está fazendo 80 PDIs, eu vou chegar e vou dar um feedback. Falar, RH, eu tô vendo que você está trabalhando aí com 80 PDIs, a gente não pode fazer um PDC para agilizar, né? De repente, eu não consigo tirar 80 pessoas da equipe para fazer um treinamento ali de um dia todo. Sim. Mas eu posso criar ali, de repente, 4 grupos de 20 pessoas e treinando. Então, acho que a questão do feedback, ela vai muito mais realmente ali na equipe de RH que está executando as tarefas. Entendi. Tá? Mas eu acho que feedback, eu defendo que feedback é algo que tem que ser cultura da empresa. De todas as empresas, em qualquer ramo. Eu acho que até pro funcionário, o funcionário ele pode não saber, mas ele espera um feedback. Espera. E é um feedback para evitar que as reuniões sejam extensas, sejam cansativas. E para mostrar assim, você está fazendo de tal forma, e se você tentar de outra forma? Para mostrar que você se importa com a pessoa que está lá, né? Porque realmente ter uma visão diferente, uma visão de fora, ajuda muito, independente do que seja, para aumentar a produção, para melhorar os resultados, melhorar a forma de produção, a forma de comunicação. Eu acho que o feedback, eu super defendo o feedback. Eu acho que é muito importante pro líder ouvir o que a equipe tem a dizer e para a equipe também saber o que está acontecendo, né? Porque normalmente o líder tem muito contato com a gerência maior, com o RH em algumas vezes, mas a equipe não. Então isso traz uma segurança maior para a equipe, né? Sim, com certeza. Importante. Com certeza. É muito, muito importante. Eu acho que para finalizar, o que eu tirei disso, eu que não conhecia tanto da área da BP, é que realmente ter alguém lá para fazer esse elo, para ver de fora e para ser um farol no meio do caos da empresa. Exatamente. Né? No meio do caos do operacional, com o caos do RH, com o caos da gerência, é fundamental, porque quem não precisa de uma mão amiga, digamos assim, às vezes a gente, pessoalmente falando, a gente tá perdido, vários pensamentos, a gente conversa com alguém para ver o lado de fora. Numa empresa é essencial, porque a gente quer ter resultado, a gente quer trabalhar não só para se sentir bem, mas também para ter resultado, para ter dinheiro no final do mês. Então é extremamente importante. Eu espero que quem tenha visto tenha pegado um pouco disso, né? E já tenham profissionais de BP também dentro do seu negócio e comecem a enxergar com a importância que de fato tem, né? Com certeza. É muito importante essa visão estratégica, né, para unir, independente do tipo de negócios. Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem muitas máquinas, eu vou precisar de alguém para operar aquela máquina. Então, o resultado do negócio ele só vem a partir das pessoas, certo? Então, é por isso que é muito importante ter uma gestão de pessoas muito eficaz, é importante ter uma gestão de pessoas alinhada à estratégica, né? O RH estratégico que a gente fala muito. E o BP, ele vai ali realmente garantir que aquilo aconteça, por isso que ele é tão importante. Mas realmente, os resultados eles só vêm a partir das pessoas. Com certeza. E é muito importante que a gente dê a devida atenção. Os resultados, os lucros, as vendas, eles são um efeito, né? Eles são causados, né, por essa gestão bem feita. Eu acho que foi um bate-papo muito legal, agregou bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes da gente finalizar, eu tenho um recadinho. Eu vou pedir para vocês ficarem de olho nas nossas redes sociais, que tem bastante novidade chegando, muita coisa boa que com certeza vocês vão gostar bastante. Convido novamente a deixar sugestões de temas, fazer perguntas que a gente sempre vai respondendo. Toda quarta-feira vai ter alguma coisa nova para vocês. E é isso. Tati, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Volte mais vezes com outros assuntos, com outros temas. Fica à vontade para falar com o pessoal que você quiser.
Mas é isso, pessoal, muito obrigada. Gente, eu quero muito agradecer a audiência de todos. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa específica sobre o tema que não ficou claro aqui na nossa live, pode mandar lá nas nossas redes sociais, no nosso direct do Instagram, no nosso LinkedIn, e a gente vai responder vocês, tá bom? E como a Marcele falou, deixem sugestões aqui para os próximos temas e nós nos vemos nos próximos vídeos. Com certeza eu estarei aqui mais vezes pra gente conversar. É isso, pessoal. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.